Queridos amigos, sejam todos bem-vindos uma vez mais ao seu canal de notícias, política, críticas e análises. No vídeo de hoje trago um recorte de uma notícia absurda, porém com uma análise preciosa e crítica. Vamos reagir juntos a essa matéria? O projeto da anistia é uma pauta das ruas ou da oposição? Olá, Juliana. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, acima de tudo, a anistia aos perseguidos do 8 de janeiro é uma pauta da justiça, do Estado de Direito e do devido processo legal. Não à toa, a manifestação lá em Copacabana reuniu multidões. De acordo aqui com estimativas da Polícia Militar do Rio de Janeiro, 400 mil pessoas compareceram ao ato em defesa dos injustiçados do 8 de janeiro. Ainda assim, o senhor Silvio Costa Filho, ministro do Lula, afirmou com todas as letras para a CNN: foi um ato esvaziado. Claramente é uma pauta que não dialoga com a sociedade brasileira. Isso aqui parece a imagem de um ato esvaziado, com os dois lados da Avenida Atlântica tomados e o povo ainda ocupando a faixa de areia. Esse negacionismo extremo do ministro Lula me lembrou uma passagem de Mateus, que por uma ironia do destino, Zé, está no capítulo 13, versículo 13. Mesmo vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem, pois o coração desse povo se tornou insensível à verdade. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração. Senhor Silvio Costa, aprendiz de Lula da Silva, por acaso o senhor não acredita nos seus próprios olhos? Vou te ajudar com mais um exemplo. Vamos falar de um evento realmente esvaziado, com uma pauta, aí sim, que claramente não dialoga com a sociedade brasileira. Para quem não se lembra, no começo desse ano, Lula da Silva convocou toda a sua militância e ainda mobilizou a elite dos três poderes para uma manifestação pública de repúdio aos atos do 8 de janeiro. A ideia era dar um grande abraço simbólico na democracia com a presença dos presidentes da República, do Senado, da Câmara, do STF, sem falar em outras autoridades, outros ministros aí do Supremo. Manchete da nossa CNN Brasil na véspera do evento, dia 7 de janeiro de 2025. Aspas, petistas temem que ato de 8 de janeiro com movimentos sociais seja esvaziado. O PT tem feito um esforço para convocar a militância com pedido de confirmação de presença antecipada e contato com movimentos sociais. Fecha aspas. Apesar de todo esse empenho do PT e das suas gargantas de aluguel na imprensa, esse aqui foi o resultado. Estão vendo? Meia dúzia de gatos pingados, formando aí um esquálido cordão vermelho. Um cordão vermelho que, infelizmente, como você pode ver, já é grosso o suficiente para estrangular a democracia. Mas o fato é que não tem nem 1000 pessoas aqui. Isso sim é um ato esvaziado que não dialoga com a sociedade. Um ato promovido pelo seu governo, ministro. Aliás, um governo que escolheu colocar na justiça os amigos e os companheiros do rei. É por isso que, segundo aqui o Datafolha, a aprovação do governo Lula está em 24%. É por isso que a avaliação positiva do STF, segundo a Poder Data, está em 12%. E vejam só que suprema coincidência. Nos últimos 2 anos, a aprovação do STF despencou de 31% para 12%. Ou seja, desde que eles decidiram tratar manifestantes e vândalos como se fossem criminosos e terroristas. Para a gente ficar em um exemplo, a cabeleireira Débora dos Santos, mãe de 2 filhos menores de idade, está presa há 2 anos, sem julgamento, por ter escrito uma frase com batom na estátua do STF. Se ela for condenada, gente, ela pode pegar até 17 anos de cadeia, que é uma pena maior que a de assassinos, estupradores, narcotraficantes e corruptos do Mensalão e do Petrolão. Essa mulher, ela não tem que ser apenas anistiada pelo Congresso, ela tem que ser indenizada pelo poder público. Nosso Estado deve desculpas para essa mulher, trabalhadora, mãe de família, que cometeu sim um erro leve, mas está sendo julgada como se tivesse cometido um crime grave. Achar que essa é uma pauta radical, Juliana, que não dialoga com a sociedade, é a prova definitiva de que o governo Lula vê, mas não enxerga, ouve, mas não escuta e por isso não entende. Cardoso, queremos te ouvir. Esse projeto que perdoa ali quem está envolvido com o 8 de janeiro é uma pauta das ruas ou da oposição? Olá, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria dizer que o ministro Silvio Costa Filho, eu acho que ele não só vê, como ouve, mas também lê. Ele lê a imprensa. Por exemplo, o UOL estimou o ato que foi realizado em 18 mil pessoas. Já a Folha foi mais generosa, 40 mil pessoas. E esta foto que o Caio mostra, ela foi, peguem por favor, acessem o UOL, mostra toda a vista aérea com o cálculo feito matematicamente dos espaços. E chega a 18 mil. Ou seja, uma foto não substitui a imagem aérea com todos os estudos que foram mostrados, que dá 18 mil pessoas pelo UOL e pelo Datafolha 40 mil. Claro, a PM do Rio de Janeiro deu 400 mil. PM comandada pelo governador bolsonarista Cláudio Castro. Em síntese, basta ver a realidade das imagens aéreas para você verificar que a imprensa não mentiu. Ou seja,
quem viu aquelas imagens, que analisou a imprensa independente, que não tem conotações como ser subordinada a um governador bolsonarista, concluiu que realmente, para quem queria 1 milhão de pessoas, como era anunciado, o ato foi bem esvaziado. Evidente, se eu vou falar de um jogo de futebol, por exemplo, dependendo do jogo, 18 mil pessoas pode ser até muito, se for um jogo de várzea. Ou até um bom jogo de campeonato, 40 mil, pode ser até um bom público. Agora, um ato em que eu espero, convoco para 1 milhão de pessoas ter 18 ou 40 mil, é muito pouco. É muita gente ainda, a meu ver. E por que eu acho que é muita gente? Porque quando eu falo da destruição do Estado Democrático brasileiro, e vejo as imagens do que aconteceu no dia 8, aquela quebra, aquelas situações, aqueles acampamentos, todos articulados com o que foi apurado pelo Ministério Público e pela Polícia Federal, numa tentativa de fazer um golpe de Estado, de criar uma comoção que permitisse Jair Bolsonaro impor um regime autoritário no país. Isso está provado pela Polícia Federal, um órgão que é absolutamente dotado de credibilidade institucional. Está demonstrado na denúncia feita pelo Dr. Gonê. Claramente basta ler as 220 páginas. Agora, é evidente que quem defende Jair Bolsonaro tem que tentar encontrar fotos que, sem um estudo, mostrem que tenha 1 milhão de pessoas lá. Tem que tentar argumentos dos mais diversos para dizer que essas pessoas eram vítimas inocentes. Basta ver as imagens, basta ver o que aconteceu, basta ver a fala, basta ver que estouraram bomba em Brasília, um pouco antes de tudo aquilo, querendo criar um clima para uma intervenção militar. Por sorte, felicidade e espírito democrático, as Forças Armadas não intervieram. E aí, Jair Bolsonaro não pôde voltar triunfalmente ao país para dizer que ele imporia uma nova ordem, prendendo, arrebentando, como no passado era a ditadura militar, que ele sempre defendeu ao longo da sua existência. Pessoalmente, eu acho que quem vem e age para atingir a democracia, para acabar com o Estado de Direito, tem que ser punido sim. E uma democracia que se preza não pode anistiar os que tentaram exterminá-la. Nesse caso, anistiar aqueles que tentaram organizar esse golpe de Estado significaria pura e simplesmente mostrar que a democracia brasileira não se impõe ao respeito. E quem não se impõe ao respeito nunca será respeitado. A democracia no Brasil foi conquistada a duras penas. Nós derrotamos a ditadura militar, nós derrotamos aqueles que praticavam atos de tortura e instauramos uma Constituição democrática em 1988 que queriam abolir, a pretexto de dizer, não, vamos invocar lá um artigo 142 para fazer uma intervenção militar, numa leitura jurídica completamente autoritária e estapafúrdia. Portanto, acho que a anistia ela é defendida por um grupo radicalizado, que quer levar para as ruas, mas não é efetivamente uma bandeira do povo brasileiro. Coppola, ainda sobre esse assunto, novas manifestações, tanto da oposição quanto dos governistas, podem impactar a tramitação do PL da anistia, como tanto defende o partido do ex-presidente? Bom, certamente, dezenas de milhares de pessoas nas ruas, ou centenas de milhares de pessoas nas ruas, são um elemento de pressão popular que precisa ser reconhecido. Vamos retomar aqui a pauta do debate. A questão é a seguinte, esse tema da anistia é um tema que tomou as ruas? É evidente que sim. A gente tem que estabelecer aqui critérios mínimos. Se a gente vai falar que um evento que reúne, seja lá, 400 mil pessoas ou 40 mil pessoas por uma causa política no final de semana, se a gente vai falar que esse evento foi esvaziado, o que dizer então desse evento aqui? É evidente. Aqui a gente está falando de um evento que foi promovido pela imprensa, amplamente divulgado. A gente sabe muito bem aí das inclinações do nosso jornalismo especializado. Um evento promovido pela imprensa, com a força da máquina pública, a força dos movimentos sociais, dos sindicatos e a força do orçamento. Afinal de contas, as emendas parlamentares estão na mão do Poder Executivo. Ainda assim, você não consegue juntar meia dúzia de gato pingado para estrangular direito a palavra democracia. Então vamos colocar os pingos nos is aqui. Não há que se falar em um ato esvaziado um governo que não consegue reunir 2 mil pessoas, 3 mil pessoas, por uma pauta que supostamente deveria ser uma unanimidade, a tal da defesa da democracia. Só que as pessoas sabem que isso é apenas um pretexto para um avanço nas liberdades civis e nas garantias constitucionais. Ou alguém vai negar que, em nome da democracia, está sendo promovida a censura no Brasil. A Folha de São Paulo tem editoriais sobre isso. Alguém vai negar isso? Alguém vai falar, ao contrário do que se denunciou a PGR, a Associação Nacional dos Procuradores, que está em curso a violação do devido processo legal nos inquéritos do Supremo Tribunal Federal? Não, ninguém pode falar isso. Então, eu acredito que dezenas de milhares de pessoas reunidas por uma pauta política complexa, que precisa de maturidade institucional para ser reivindicada, porque você tem que perceber a nuance. E eu desafio aqui o nosso espectador. Me fale qual foi o crime cometido por essa senhora, Débora dos Santos, cabeleireira, mãe de 2 filhos menores, para estar presa há 2 anos, sem julgamento, por ter escrito algo numa estátua do Supremo Tribunal Federal? Será que essa prisão faz sentido? Um tribunal que solta narcotraficantes, faccionados,
Isso não tem o menor cabimento. Se isso não é perseguição política, qual a periculosidade dessa senhora voltar para casa? Voltar para casa, inclusive, como uma esposa de grande corrupto, ela própria grande corrupta, que pôde voltar para casa sob a justificativa de que tinha filhos menores. Agora, essa trabalhadora, mãe de família, não pode? Por quê? Porque não tem amigos na alta cúpula da justiça brasileira? É um absurdo. E não à toa, numa cidade maravilhosa que nem o Rio de Janeiro, com várias opções de lazer, as pessoas, milhares delas, dezenas de milhares delas, quiçá centenas de milhares delas, optaram por ir defender a democracia, o Estado de Direito, o devido processo legal e um conceito muito mais amplo de justiça. A justiça que vê e enxerga. Apesar do absurdo dessa notícia, a gente ainda tem um alento, uma ponta de esperança por dias melhores, com profissionais da comunicação deste gabarito para poder nos informar, nos alertar e principalmente nos trazer a verdade. Comente aí o que você achou dessa análise, deixa sua curtida para ajudar o vídeo na plataforma e te espero no próximo vídeo. Um forte abraço.